Tudo bem com você? Se você puder, curta, comente e compartilhe. Agora são 3, vai dar 3h40 da manhã. Já oramos aqui por muitas pessoas aqui no WhatsApp. Se você quiser também uma oração, sempre entre em contato que a gente faz essa oração também, em nome de Jesus. Agora o mês de outubro, novembro, estaremos aí com as agendas abertas para viajar para outros estados, principalmente em um mês e 15 dias. Vamos estar aí fazendo essa obra, se assim você queira que a gente chegue aí, tá bom? Deus me deu uma mensagem uns tempos atrás. Um pregador, ele nunca prega uma mensagem assim completa. Sempre Deus está renovando, porque a palavra de Deus se renova. E lembro-me que essa mensagem com o título Eu sou o leproso que voltou. Eu sou o leproso que voltou. O pregador, ele nunca prega assim uma mensagem assim, sempre Deus está falando sempre muitas coisas com ele. Eu lembrei dessa mensagem agora. E quem era esse leproso, A Bíblia fala que eram 10 leprosos. Jesus, ele resolve entrar ali naquele apovoado dos leprosos, onde ninguém passava, onde ninguém ia, se desviava, ninguém podia entrar ali. Jesus entrou lá. Jesus entra ali. E aqueles 10 leprosos, para o vídeo não ficar assim muito grande, encurtando, uma mensagem de quase 2 horas. Quando você vai pregar assim, parágrafo por parágrafo, meu Deus. Mas aquele leproso, dos 10, um voltou. Um voltou para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. E o Senhor falou assim: e cadê os outros? Os outros já tinham ido. Eles foram lá, mas não voltaram. Mas aquele voltou. Ele recebeu a graça de Deus, a salvação do Senhor. Eu sou o leproso que voltou. Eu sou um leproso. Engraçado que o texto fala que era o leproso, um dos leprosos que voltaram. Se julgamos muitas vezes ser muita coisa, não é isso? Mas se nós vacilarmos 1 milímetro, voltamos a ser leprosos. Nós sempre temos que lembrar um pouco daquilo que fomos no passado. Quando Jesus chega naquela mulher e pede água àquela mulher falou assim: não pode conversar com homem, judeu, conversar com samaritano, aquela conversa toda, para não alongar a conversa. Jesus vai falar que tem sede. Se você beber dessa água, você jamais sentirá sede. Que era ele, a água viva. Se ela conhecesse ele, aceitasse as palavras dele, ela jamais ia ter sede. Sede do quê? Deste mundo, do erro, do pecado. Você entende? Essa que Jesus fala que os maridos que ela teve não era nenhum dela, e etc. Jesus estava ali querendo salvar aquela alma. Jesus queria alcançar aquela alma.
Jesus queria salvar ela, salvou ela. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Aí ele entra na minha vida, entra na sua, entra na vida de outros, ou as outros, que muitas vezes ela era leprosos. Era que nem aquela mulher. Cheio de tiriça. Cheio de problemas, coisas sentimentais, espirituais, mentais, físicas. E muitas vezes embolado, como a gente fala aqui na Bahia, na imundícia, na carniça. Ninguém queria a gente mais por perto. Quando a gente chegava, nós éramos leprosos. Como assim? Só fingiam que gostavam da gente. Mas muitas vezes a gente lá já aprontamos das nossas, né? Alguns no mundo do crime. É isso? Outros no mundo das drogas. Outros em tantas outras coisas, adultérios, prostituições, lascívias. E outros que fizeram tudo na escusa, né? Escondidos, esconderam quem era, quem foram, tanto homens como as mulheres. Aprontaram das suas, quando agora adolescente, quando agora jovem, quando agora moço, quando agora se tornando homem, se tornando já um homem ou uma mulher. Mas Deus deu um caráter, Deus deu uma oportunidade. E muitas pessoas dessas, até mesmo sem a religião, como diz a religião, Deus deu oportunidade e tirou ela disso aí também. Tirou ele também disso. Independente até de religião, porque Deus é um ser que ama. Jesus chegou naqueles e falou assim: quem foi que voltou? Era um homem que não era da sua tribo. Essa mulher quem? Essa mulher era uma mulher que não era da sua tribo, ou seja, da sua descendência. Ou seja, Deus não faz acepção. Ele não importa, Ele quer que o ser humano se liberte. E Ele dá um caráter. Primeiramente, Ele dá um caráter. Um caráter familiar, um caráter de alguma forma. E essa pessoa consegue sair, ou não se envolver, ou não fazer, ou não ser, não é isso? Consegue sim. Isso depende de muitas coisas. A salvação é outra coisa. A salvação é se você aceitar Jesus, ou eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e se arrepender de tudo. E sempre estar se arrependendo todos os dias, porque o Senhor diz que aquele que diz que não é pecador, ele é o pior dos pecadores, como diz a história. Todo dia nós temos que se arrepender porque nós temos obras más. Nós muitas vezes pensamos que não é para pensar, falamos o que não é para falar. E assim nós vivemos enquanto nós vivemos nessa terra. Mas eu quero dizer para você que talvez você não tenha nenhum desses problemas, você acha que você não teve. Talvez aquele jovem também não tinha. Tinha um jovem na Bíblia que ele achava que não tinha problema nenhum. Ele fazia tudo que era correto. Ele servia a Deus, era abençoador, abençoava as pessoas, ajudava os seus pais, honrava. Mas Jesus viu que o coração dele não era limpo. Jesus viu que o coração dele era meio escuso, sabe? E Jesus provou ele não aceitou a aprovação de Jesus. E aí ele fala o quê? Duro esta palavra. Muitos de nós estamos falando isso hoje. Mas aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida.